passar um vídeo do nosso parceiro, Banco Nordeste, que é o patrocinador desse evento. Ele que está fazendo com que esse evento fique não só aqui em Salvador, mas que a gente faça essa caravana para o Nordeste todo. O microempreendedor urbano ou rural. Para mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Pronto, então, aí a gente está começando com uma tabelinha para vocês entenderem quantas opções de investimento tem. E não são todas, assim. Tem diversas opções para vocês captarem, tem recursos públicos, tem recursos privados, filantrópicos, tem valores que a gente gosta muito de usar, que são voltados a investimento em inovação de empresas privadas, a gente vai falar sobre isso. Então, um levantamento que a gente estava fazendo, atualizou ontem para poder fazer a apresentação hoje, tem mais de 60 bilhões de reais só público. Quando você já coloca as empresas privadas, uns 70 bilhões de reais disponíveis para investir em empresas de mais diversos portes, de mais diversas áreas. Então, o que está? É a gente ficar antenado o que está acontecendo e a gente correr atrás. Então, eu vou começar pelos dinheiros mais baratos e vou indo até chegar à capital de risco. Então, inovação aberta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje todas as empresas estão se abrindo para inovação aberta. É uma coisa bem simples, um conceito simples. A empresa inovar a partir das ideias inovadoras de pessoas de fora das empresas. Então, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Então, eles lançam seus desafios e você, eu tenho uma ideia que resolve o problema dessa empresa, você apresenta a sua ideia e eles ou pagam um prêmio, se é uma competição, ou contratam a sua solução. Eu trago aqui, por exemplo, três ambientes que normalmente fazem isso. Então, tem o Além da Ambev, que é como se fosse um clube de inovação, no qual eles lançam desafios, acho que até recentemente estava aberto, acho que fechou essa semana. Eles lançam os seus problemas e solicitam ideias, e você pode apresentar a sua ideia se você trabalha nessa área de bebidas, pode ser também na parte ambiental, eles têm muita coisa. Então, é só entrar lá, aplicar, e um dinheiro que não é reembolsável. Você apenas apresenta e eles ou dão um prêmio ou contratam a sua solução. O CGA da Braskem também é mais voltada, hoje ele está muito aberto a tudo que tem a ver com as ODS. Então, muito da parte ambiental eles estão querendo investir. E estão investindo muito em mulheres, o pessoal da Braskem. Por exemplo, a Energisa, ela criou um hub de inovação que chama Digital Labs, no qual eles oferecem recursos para empresas que trabalham no setor de energia. Então, você tem soluções para energia, eles estão de olho. Então, quando a gente fala energia, não é só geração de energia. Você não precisa ter energia solar, energia renovável. Você pode ter serviço, por exemplo, eu trabalho com EPIs, Então, tem coisas inovadoras para o setor de energia, ou talvez a sua solução inovadora não é especificamente no setor de energia, mas pode ser adaptada ao setor de energia. Então, você pode vender. Então, por exemplo, você tem uniformes para trabalhadores, aí você tem uma inovação para o setor de energia. Então, você tem um sensor que aí ele consegue medir em que momento estava a pessoa, se tem muito calor, muito frio, coisa que você sabe que é útil para o setor de energia, eles investem também. No setor de energia, eles entra nessa área de programas de pesquisa e desenvolvimento obrigatórios. Tem vários setores no Brasil que as grandes empresas têm obrigação de investir um percentual do seu faturamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por exemplo, tem lei de informática, tem PID da ANEEL,
que lei de informática é para as empresas que montam equipamentos de informática e eletroeletrônicos em geral. Então, se a empresa monta celulares, ela tem a obrigação de investir. Se a empresa monta computador, tem a obrigação de investir. O PID da ANEEL é para o setor de energia e o PID da ANP é para o setor de petróleo e gás. Então, todas essas empresas, elas têm necessidades de desenvolver novos produtos e serviços e de inovar nos seus processos. Então, se você tem ideias inovadoras para resolver os problemas deles, eles da mesma forma, eles lançam desafios, eles têm necessidades e você vai vendo, normalmente tem muitos editais, durante o ano sempre tem diversos abertos, e eles lançam as necessidades deles, você apresenta uma proposta, eles podem investir tanto como um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, você apresenta o projeto, ele gostando do projeto te contrata e você desenvolve o projeto, não tem que devolver o dinheiro, não tem que devolver nada. É em forma de contratação de projeto. E também o PID da ANEEL, a partir de 1º de julho, ele está permitindo que as empresas de energia, elas virem sócias de startups. Então, eles não só podem contratar um projeto, como eles podem agora virar investidores nas empresas. Então, eles podem ter o dinheiro para desenvolver um produto específico, ou eles podem se tornar sócio da tua empresa, ou até comprar a tua empresa se você tiver uma solução interessante para eles. E se você tiver dúvida, pode perguntar para todo mundo. E o PID da ANP é a mesma coisa, só que para petróleo e gás. Nesse caso, a ANP entra muito a Petrobras. Tem muito recurso para investir em PID. A lei de informática deve estar em torno de 500 milhões por ano, mas a ANEEL e a ANP passam de 1 bilhão cada em recursos. E muitas vezes eles não conseguem investir todo o recurso porque não conseguem projetos inovadores. Quando você fala com investidores, seja de informática, seja de investidor de risco, eles sempre falam, dinheiro sempre tem. Para ideias boas, dinheiro não falta. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente não tem uma ideia boa e que a gente não soube comunicar a ideia da forma certa para o investidor. Então, não quer dizer que tem que ser uma ideia mirabolante. Ela apenas tem que responder uma necessidade real da empresa. Se você a sua solução pode ser bem simples, sabe? Ele tem um buraquinho no chão que eles não conseguem tampar, já tentaram com tudo, não conseguiu. Você tem uma ideia, botar um cotonete, fechou, eles pagam, sabe? Não tem que ser uma coisa nunca vista, apenas resolver uma necessidade real. Então agora eu vou falar sobre a subvenção econômica. A subvenção econômica é o que é também conhecido por recurso a fundo perdido, recurso não reembolsável. E agora, por exemplo, temos aberto o edital Fundese do Banco Nordeste para energias renováveis. Eles têm desafios de energias renováveis. Se você tem alguma ideia nessa área, você pode se inscrever. Eles estão dando até R$1 milhão. E você não tem que devolver, apenas apresentar a sua ideia. E se for selecionado, até R$1 milhão. Entre 100 mil e 1 milhão, financiável a fundo perdido. A FINEP, ela está agora com esse edital específico para soluções de inteligência artificial para o setor público. Aí tem vários desafios. Tem desafios para o setor de saúde. Eles têm para identificação de doenças, de inteligência artificial para identificar doenças a partir de raio-x. Também tem para o porto, para as agências portuárias, também identificar com raio-x o que está dentro do container, a contagem dos equipamentos que tem lá. Aí tem diversas necessidades, e esse aí é bem interessante. Também a subvenção econômica você não precisa devolver. O menor é 3,6 milhões, o maior 4,2. Então você vê que tem muito dinheiro. Tem dinheiro aí no jogo. Depois temos financiamento e inovação. Existem linhas específicas dos diferentes bancos, também da FINEP, tem da FINEP, BNDES, Banco Nordeste, Banco do Brasil, e diferentes bancos. Eles têm financiamentos específicos para inovação. Quando o investimento é para inovação, a taxa de juros é
a mais baixa do mercado. E a forma de pagamento também é muita carência, tem muitos meses para você devolver. Então, se você trabalha com inovação, e muitas vezes a sua empresa não tem que ser uma grande inovação, apenas você está inovando dentro do seu processo. Então, se eu faço coxinha, eu faço uma coxinha à mão, e agora eu vou comprar um equipamento para fazer a coxinha automatizado e aumentar meu processo de produção, isso é inovação e o banco paga. Então, você não precisa de coisas muito difíceis para você conseguir esse recurso e a taxas bem baixinhas. E, por exemplo, o Banco do Nordeste tem diferentes formas de investimento nesse tipo de juros bem baixos, tendo que eles têm um até especificamente para mulheres, porque o principal cliente do Banco do Nordeste são mulheres, mais da metade. Então eles têm... Poderia voltar o usuário anterior? Oi? O usuário anterior, pessoal. Todas essas slides a gente vai disponibilizar, a gente deixa sempre tudo... Não, mas vai ficar à vontade essa coisa. Mas depois você se preocupar que a gente volta tudo na plataforma. Então, tem dinheiro para qualquer coisa que você precisar fazer na empresa. Eles têm uma visão muito legal para as mulheres, porque as mulheres são mais assim, bem mais de 50%, é um 80% dos clientes do banco são mulheres. Mulheres pagam melhor, são mais, né? Trabalham mais certinho, prestam conta melhor, são mais detalhistas. Então, para um relacionamento com o banco, as mulheres têm tido muito sucesso, eles gostam muito de investir em mulheres. E, assim, fresquinho, dia 31/8, o governo federal decidiu investir 66 bilhões de reais para startups e empresas. Esses recursos vão ser alocados para investimento em pesquisa e desenvolvimento. E a taxa, a mais baixa, que é histórica, vai ser 4% ao ano, mas a taxa referencial, que nesse mesmo dia 31 estava em 0,14%. Então imagina, um juro de 4% ao ano, a gente não consegue 4% ao mês, imagina 4% ao ano. Então, e ainda com carência de não sei quantos meses, 70 meses para pagar, então são umas condições maravilhosas. E sendo que desses 66 bilhões, 16 bilhões vai ser por meio de editais a fundo perdido. Então vai ser subvenção econômica que você não precisa nem devolver esse recurso. Então, já foi decidido, já foi assinado, vai acontecer. O que precisa? Ficar de olho. Então, talvez até colocar no Google uma alerta de toda vez que sair um edital você receber. Porque vai ter editais para todas as áreas. Então vai ser um dinheiro bem legal para vocês acessarem. Aqui mesmo na Bahia a gente tem a FAPESB, que com certeza muitos desses recursos eles vão vir através esses editais, muitas vezes vêm pelas fundações de apoio à pesquisa dos diferentes estados. Então fiquem de olho também na FAPESB, que tem muito recurso desse que vai vir, pode vir através da FAPESB. E então, já estamos olhando o investimentos em si. A pessoa que vai acreditar em você e vai investir em você não de uma forma como faz o banco, que ele acredita no que você está apresentando hoje. Para o banco você tem que mostrar o que você tem hoje. Já a partir daqui você tem que mostrar o seu sonho. Qual é a minha ideia, onde eu quero chegar. Porque a partir daqui o investimento não é no que você tem, mas no que você pode fazer. Então, não sei se você já conhece crowdfunding ou com financiamento coletivo. Conhece? A ideia são conhecidos muitas vezes como vaquinha virtual. Então, você tem uma ideia, você cria o seu projeto e você diz quanto você está pedindo e o que você vai dar de retorno para essas pessoas. Então, normalmente você tem diferentes níveis de investimento. Então, você pode colocar, a depender, não sei, eu quero 200 mil, um número relativamente baixo. Então, você diz que você
a pessoa pode investir a partir de R$100. Quem investir R$100 vai receber uma camiseta do projeto e uma caneca. Quem investir 500 vai receber a participação no evento presencial, mas a camiseta. E aí você vai criando diferentes níveis de participação, captando o recurso, você desenvolve o projeto e entrega para as pessoas que investiram, que acreditaram no seu projeto, aquilo que você disse que você ia entregar. As principais... como é feito isso a partir de plataformas? Tem plataformas que já são credenciadas, que já estão... Não são credenciadas. Elas estão... Sim, elas precisam estar registradas na CVM, então são empresas, não todas são sérias. Vocês têm que sempre analisar onde vocês estão entrando. Mas essas empresas mais conhecidas, elas já estão registradas e é garantido que elas entregam os recursos. Então, uma das primeiras que surgiu foi essa Kickstarter, que era bem voltada para a inovação. Então, nela você consegue encontrar os projetos mais inovadores do momento. Mas tem outras como o Catarse e a Kikante. Tem a Vaquinha também, acho que já é uma Vaquinha mesmo. Que elas são voltadas para projetos de qualquer área. Então, você pode fazer um projeto de modas, né? Pode botar no projeto, na plataforma para você captar recursos, pode botar no Kikante também. Você já conhecia o... Não. Catarse. Eu conheci o Catarse. Já ajudei. Então funciona muito bem. As pessoas usam até para tratamento médico. Então precisam fazer um tratamento, não tem recurso, entra ali, cadastra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já colaborei, né, com algum financiamento coletivo. Mas os investidores também olham, é uma plataforma confiável a esse ponto? Ou são pessoas comuns que vão lá e... São mais pessoas comuns, né? Porque eu, quando eu ajudei, foi assim, né? Era uma pessoa que estava na minha rede de contatos, precisou de ajuda, eu fui lá e ajudei. Então, depende muito do tipo da plataforma. No Kickstarter, muito investidor fica de olho, porque são coisas muito inovadoras. Então, assim, as pessoas que entram ali são, assim, ideias mirabolantes mesmo. Que os investidores ficam muito de olho, porque são coisas que, assim, é um momento, sabe? Tem a chance, então eles sempre ficam de olho nesses aí também. Mas os outros dois, eles são mais voltados para pessoas comuns. Mas funciona muito bem. E não só 200 mil, tem pessoas que têm captado milhões por lá. Funciona bem. E então a gente vai chegando para os investidores anjos. Aí, vocês conhecem algum investidor anjo? Não. Só já ouvi falar. Já vi. Já. Mas aí a gente sempre fala, esses investidores de anjo não tem muita coisa. Eles são investidores, mas não são tão anjos assim. Eles acabam sendo anjos porque ajudam a gente, quando eles acreditam na gente quando ninguém acredita. Então eles têm esse ponto a favor. Agora, o que não é muito a favor é no momento que eles pedem um retorno do valor que eles estão investindo. Então, uma coisa, não só como um anjo, mas com qualquer investidor. Você tem que ficar muito de olho que eles... Você assinou, né, o acordo. Antes de assinar, você tem que ter muito claro o que você vai assinar. Quanto você está disposto a abrir mão da sua empresa para o dinheiro que você vai receber. Então, o investidor anjo é aquele primeiro, muitas vezes o investidor anjo acaba sendo o primo, o pai, a mãe. Porque esses são anjos mesmo, muitas vezes nem querem participação. Mas, normalmente são outros empreendedores, alguns executivos, empresas que querem estar mais próximos de ideias inovadoras, eles acabam fazendo esse investimento anjo. Normalmente são valores menores, em torno de 20, 50, 100 mil reais. E o normal é que eles passem a participar das empresas com entre 5% e 10% do valor da sua empresa. Então, você vai abrir mão de entre 5% e 10%. Qual é a ideia de um investidor anjo? Ele investe na sua empresa quando ela está começando, mas ele está apostando que depois essa empresa vai receber capital pode ser semente, ou pode ser já investimento de capital grande, de forma tal que essa empresa, se quando ele entrou, 10% da empresa era 50 mil, ele espera que daqui a 2 anos, 5 anos, 10% da empresa seja 3 milhões. Então, essa aí é a ideia. Então, a ideia
Muitas vezes os investidores anjos, eles não só dão dinheiro, mas te ajudam a que a empresa realmente ande e chegue mais próximo de poder ter mais capital para eles poderem fazer o que chamam de exit, que é a saída, no momento em que eles vendem a participação deles em troca de um retorno financeiro. Então, o que eu já falei, não é uma atividade filantrópica, então sempre é importante saber que eles querem um retorno sobre esse valor que estão investindo. Então, sempre ler muito bem o que a gente está assinando antes de assumir um compromisso com qualquer tipo de investidor. O capital semente é a primeira camada de investimento que vem depois do capital anjo. Então, a ideia é de que cada rodada de capital que você capta, quem estava anteriormente, ele vende sua parte, sai e entra um outro. Então, normalmente, você não vai acumulando investidores na empresa. Você não fica o anjo, o semente, o A, o B, o C, o D. Não é assim. Então, normalmente, agora, se o anjo gostou muito da empresa e você assinou que ele não era obrigado a vender, quando você capta mais, ele vai ficar lá. Só vai sair se ele quiser. Então, depende do que você assina. Mas o normal é que, quando entra esse investidor, o anjo sai, porque já tem um bom faturamento, ele sai e entra o semente. Depois vem os outros investidores, os anteriores vão saindo. O capital semente é um capital um pouquinho maior, normalmente a partir de 500 mil e até 2 milhões. Nada é escrito na pedra, tudo depende muito do projeto. Tem projetos que conseguiram captar recursos só na ideia, né? Você viu no Eike Batista, muito projeto vendeu só na ideia. Muitas vezes você consegue vender realmente só na ideia, mas outros já te exigem que você já tenha clientes, produtos definidos. Então, vai depender muito de cada projeto. Mas, em geral, o capital semente ele já exige que você tenha cliente, que o seu produto já esteja meio que validado no mercado. O pessoal usa a ideia, essa palavra VC, o Venture Capital, para todo tipo de investimento, desde anjo até a séries A e B. Mas, normalmente, o fundo de Venture Capital, eles normalmente investem a partir de 2 milhões. Então, normalmente, para os investidores, para eles só é Venture Capital a partir de 2 milhões. Anterior a isso, eles não reconhecem como Venture Capital, então normalmente é entre 2 e 10 milhões. Aí a empresa já tem que estar saturando bem para você conseguir mais de 2 milhões de reais. De novo, tudo é possível. Você pode ter uma ideia de captar 50 milhões. Mas, normalmente, para você captar a partir de 2, já precisa estar faturando pelo menos 1. É o que eles pedem. E o objetivo desse capital é ajudar as empresas a crescer, fazer uma grande operação de venda ou fusão aberta e abrir capital no futuro, na bolsa de valores. Os fundos de private equity, eles são responsáveis pelas operações de fusões e vendas. E normalmente são para empresas que faturam a partir de 100 milhões. Então é uma coisa que ainda está um pouco longe da gente, mas a gente espera chegar lá. Né? Esperamos ver todas vocês lá chegando por esses caminhos. Então, como vocês veem, tem diversos passos de investimentos e no Venture Capital você pode ter até séries A, B e C antes de chegar no Private Equity e depois no IPO, que é a abertura de capital da empresa na Bolsa de Valores. Então tem uma caminhada enorme até você abrir capital na empresa. Então, o que eu já tinha falado para vocês é que as empresas, o capital de risco é importante por quê? Porque eles acabam financiando o que os bancos não querem financiar. Eles estão assumindo o risco junto com você. Então, eles têm esse valor aí. E por isso, como eles estão confiando em uma coisa que não existe, eles têm um processo de avaliação bem pesado, meio que demorado também,
para garantir, porque não existe garantia, por isso é de risco, mas para ele ter uma probabilidade melhor de que o negócio tenha sucesso no final. Aí, a diluição da participação. Vocês sabem o que é a diluição da participação? Quando você tem a sua empresa, deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Quando você começa com a sua empresa, é só você. Aí você tem 100% da empresa. Aí depois vem o investidor anjo. Então você vai abrir mão de 10, 20% da sua empresa. Aí já você não tem 100, você já tem 90. Então a sua participação na empresa é menor. Depois, quando chega o CID, ele fica com 20%. Então, você perdeu 10% e depois perdeu mais 20%. Aí você já tem só 70%. E aí vai diminuindo. Não que essas pessoas todas fiquem, mas o teu capital, por isso que fala que ele vai se dissolvendo. Porque toda vez você abre mão de uma parte, e essa parte é meio difícil, vamos dizer. Como explicar? Você começa com 100%. Você dá 10% para o investidor anjo. Só que depois você vai ter o capital semente. Esse capital semente não vai ser do 10% do anjo, vai ser do seu. Esse já não está mais na sua mão. Então, quando você está dando para o capital semente, você não está dando desse 100%, você está dando de 90%. Aí desse 90% você vai dar 20%. Aí você fica com 70%. Aí vai ter uma outra rodada. Então essas pessoas já não estão mais na empresa, mas esse capital não é seu. Esse capital sai para a mão dessas pessoas. Aí a pessoa fala que vai diluindo. Então, no final, os empreendedores normalmente ficam com 30% da empresa. E aí, se tiver 5 empreendedores juntos, cada um vai ter só 5% da empresa, 6% da empresa. Então, por isso fala que vai se diluindo. Então, é importante que, primeiro, você veja quantas pessoas você vai ter na empresa, quanto vai ser sócios, porque além de ser mais difícil tomar decisões quando tem muitas pessoas no controle, no tomar a decisão, mas também na hora de distribuir os valores, quanto mais sócios tiverem, mais dissolvido vai ser a sua participação. Deu para entender? Sim. O valuation é o preço que o investidor vê na sua empresa. Então, se ele diz que ele vai te dar 20 mil reais por 20% da tua empresa, ele está achando que a tua empresa vale R$1 milhão. Então, o valuation da sua empresa nesse momento foi de R$1 milhão. Só que depois, quando você vai para a próxima rodada, a empresa já trabalhou, já cresceu, já tem um novo valuation. Então, talvez 20% dessa empresa já não seja mais 200 mil, mas seja 2 milhões. Então, a cada rodada... E como fazer avaliação para saber quanto custa? Então, depende de muitas coisas. Uma forma assim, muita... Grosseira de produto. É? O produto. Não, eu ia dizer uma forma muito grosseira de dizer como pode ser em torno de 5% do seu faturamento. Mas se você não está faturando, você não sabe. 5% não. 5 vezes o seu faturamento. Empresas comuns e 10% do valor do faturamento para empresas que já de tecnologia e inovação. Então, se você está faturando 20 mil por mês, a sua empresa vale... 20 mil? Sim. Não, porque com 5 é anual. Vamos dizer que se ela fatura 20 mil anual, ela vale 100 mil. Sim. Não mensal. É anual, faturamento anual. É 5 vezes o faturamento anual. Então, e empresa de tecnologia e inovação, 10 vezes. Mas é uma coisa muito... Não é tão simples assim. É para você ter uma ideia de para onde você pode pedir. Mas são muitos itens que são levados em consideração. Não só o faturamento, mas também, por exemplo, se a sua empresa ela tem receita recorrente, ela pode valer 30% a mais. Então, em vez de 5 vezes, ela vale 7 vezes. E se é tecnologia, é 15 vezes. Então, depende de muitas coisas. Depende do setor,
depende de quanto ela pode crescer. Então, E o valuation não tem a ver com o que está no caixa, né? muitas vezes não. Isso. Porque quando você, principalmente se você tem uma startup, uma empresa baseada em conhecimento, você não tem muito como medir. Porque quando você tem, por exemplo, uma empresa industrial, é muito fácil medir Sim. o que você tem instalado e qual a sua capacidade de produção. Então, um pouco mais fácil de prever. Ou quando você já tem um faturamento, um histórico, né? Faturamento, você tem um tempo no mercado, matematicamente dá para calcular até onde você pode chegar. Mas quando é apenas ou uma ideia, ou então uma empresa baseada em conhecimento, você não tem como medir realmente o que você tem. Sim. Não tem como dizer, essa empresa vale. O Facebook, como você sabe quanto ela vale? Tá? Então fica difícil de você assim. Então existem hoje assim, que dos mais usados, existem 10 métodos diferentes de calcular o valuation. Normalmente, quando vai ser feitos investimentos já maiores, mais de 2 milhões, eles contratam uma empresa apenas para fazer o valuation. E normalmente é o empreendedor que paga. Sabe, né? Você tem que pagar para fazer o valuation para poder dizer efetivamente quanto é que o investidor vai pagar de novo. Então, falamos sobre isso. Então, a ideia, vocês viram com certeza no Shark Tank que acontecem coisas meio absurdas, né? Que eles querem dar 300 mil reais por 50% de uma empresa, sabe? Coisas assim, que eu não sei como eles têm coragem de botar isso na televisão, porque Desespero, é abusivo. depois. Eu acho que o desespero do empreendedor é tanto Que ele que aceita eles depois não quando cai em pensam. si, ele vê, né, que vai Exatamente. virar empregado ou escravo do Exatamente. investidor. Tem até uma menina da Bahia, vocês conhecem a Raquel, que ela saiu no Shark Tank? Da área financeira? Acho que Sim. Ela tem um método, né? Isso, a Raquel. Ela foi no Shark Tank. Foi. Aí a gente assistiu, acompanhou, porque ela é do movimento para roça e tudo. Aí quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, eu espero que esse negócio não tenha dado certo. Porque ela foi lá pedindo, acho que foi 300 mil. E ela estava pedindo, dando uns 20% da empresa. Já era muito, mas tudo bem. Aí, Luiz Helena Trajano falou, tá, eu vou entrar, vou ter esse valor, mas por 51% da empresa. Nossa, era dona. E eles fecharam. 51%. Só que... Não é mais dela. Isso. 51. Aí, depois eu conversei com ela, que ela participou, a gente convidou para um evento aqui e para ela falar sobre a experiência dela, como foi. E a ideia dela era que talvez não era muito boa ideia, mas teria a participação da Luiz Helena dentro do conselho. Só que pensa, gente, você acha que a Luiz Helena, para ela 300 mil é dinheiro? Você acha que ia dedicar um dia da sua vida a cuidar de 300 mil reais? Não. Entendeu? Então, ela claro que nunca ia estar envolvida, porque seria uma ideia muito boa. Se realmente a Luiz Helena pegasse você embaixo do braço e bora, minha amiga, que pronto, tá resolvida essa vida. Mas ela não vai mais parar a vida dela. pela mídia, por ser conhecida, pelo pós, do que por aquele produto ali que está apresentando. Eu acho que é muito mais por isso. Mas é um compromisso muito grande. Ainda bem que esses programas, todo de reality show, essas coisas, as coisas realmente não acontecem assim exatamente. Então, até porque não tem como um investidor só pelo que você falou investir na sua empresa. Ele realmente depois tem que fazer o valuation real, ele tem que fazer a avaliação financeira da sua empresa, tem que fazer todo um processo antes de realmente liberar o dinheiro. Aí a coisa finalmente não aconteceu. Por sorte, para a empreendedora. Porque o que você consegue fazer com 300 mil reais? E mais como uma empresa de tecnologia.
R$300 mil, você paga 2 programadores por um ano. Não consegue fazer mais nada. Entendeu? Então, tem que pensar muito bem. Uma ideia de diluição saudável seria você dar entre 5% e 10% para o investidor anjo, máximo de 20% para o capital semente e entre 20% e 30% a partir das diferentes séries. Mas o ideal é que você não fique nunca com menos de 50%. Se você fica com menos de 50%, você não é mais dono da empresa. Mas, em geral, os investidores, os fundos se diluem mais ou menos 20% em cada ramo. Então tem que ter muito cuidado para não ficar sem nada. A realidade brasileira, que vocês veem lá no Shark Tank, né? No Brasil, normalmente, você precisa dar entre 15% e 30% em cada rodada, mas voltando para 30% do que para 15%. Só se essa empresa estiver muito quente, que o investidor chama quente. O que é quente? Todo mundo quer investir em você. Então, se você tem 5 opções para você escolher, aí o valor começa a baixar. Mas não é você dizer, porque eu tenho 5 atrás de mim, não. Você tem que ter a carta de interesse dos diferentes para apresentar ao investidor. Aí ele diz, tá. Aí pensa, se todo mundo está interessado, porque esse negócio é bom. Aí as taxas, a participação deles começa a baixar e pode haver chegar, em alguns casos, a 10%, que é competição. Todo mundo quer empresa, todo mundo quer investir, aí quem vai chamar essa taxa acaba conseguindo investir na empresa. E não todos vão conseguir, mas... Aí eu quero. Eu esqueci de avisar que o coffee break lá embaixo, que o pessoal ia entregar. Você pode ver? Então, a diluição em si, como a gente já tinha falado, não é problema. Porque se realmente esse recurso que você vai captar vai fazer a diferença no teu negócio, vai fazer que você não importa. Também não pode ser loucura de você ficar sem nada. Mas, é um dinheiro caro? Mas se vai garantir que você vai crescer, é melhor ter 1% de alguma coisa que 100% de nada. Então, principalmente se é uma coisa grande, 1% de 1 bilhão, 0,5%. Então, é uma coisa que precisa ser pensada muito bem. Então, empréstimo versus capital de risco. A ideia é, normalmente as pessoas pensam que o capital de risco é um dinheiro barato, né? Você não tem que pagar. Mas o problema é que se a tua empresa der certo, e a gente espera que dê, a conta vai vir. Então, se por exemplo, você pediu R$200 mil, deu 20% da sua empresa, e no final a empresa você vende por 10 milhões, você vai pagar por aquele dinheiro, por aqueles 200 mil, você vai pagar 2 milhões. Então, você vê que é um dinheiro caro. Você pegou 200 e está pagando 2 milhões. E quanto mais a empresa crescer, mais vai ser esse valor, em princípio, que você está pagando por aquele 200 mil que você pediu. Agora, talvez você não conseguiria esse dinheiro de nenhuma outra forma. Então, a melhor forma que existia era essa, mesmo que seja um dinheiro caro. Mas ser o que vai viabilizar o teu negócio. Eu tenho uma dúvida. Durante o crescimento dessa empresa, até ela chegar aos 10 milhões, não teria como compensar esses 20%, tentando comprar novamente 10% ou a parte daquele primeiro investimento? Então, tudo depende do que você assinar. Tudo fica em contrato. Então, depois que conseguir pagar ele, não necessariamente você vai se ver livre dele como você ficaria livre de um banco, né? Quando você finaliza o banco, você concluiu. Depende, porque tem investidor que sai, realmente. Exato. Né? Tem muitos que a ideia dele é sair. Muitas vezes ele não tem interesse em ficar. Mas nos contratos, normalmente, o contrato, qualquer contrato, ele é favorável à parte mais forte e mais é favorável à parte mais fraca. Numa negociação com banco, com investidor de risco, seja lá qualquer for, quem tem o dinheiro tem o poder e ele faz o contrato do jeito dele. Você assina se quiser ou não. Então, normalmente, as cláusulas não são a favor do empreendedor. Mas,
é o que você precisa e você muitas vezes vai ter que assumir coisas que você não assumiria de outra forma, mas é necessário. Então, muitas vezes, eles têm cláusulas de que se ele quiser vender, pode, mas se não quiser, não vende. Que se você vai vender, ele tem que ser o primeiro a ser consultado para comprar. Sabe, tem diversas coisas que você tem que ler linha por linha na hora de assinar um contrato de valor. Então, muitas vezes, eles, mesmo que ele invista só 20%, ele quer ter controle da empresa, pode ser assinado isso. Às vezes é bom, porque às vezes ele sabe o que está fazendo, você não. Às vezes não é, porque você conhece seu mercado e ele não conhece, então varia de caso para caso. Então, voltando para empréstimo versus capital, com a dívida é o oposto. O brasileiro tem medo de dívida, porque ele pensa que se ele pegar o dinheiro emprestado, que ele tem que pagar depois, isso pode quebrar a empresa dele. Mas se a empresa não quebrar e der certo, você simplesmente paga o seu empréstimo e a empresa continua sendo sua. E ainda pagou barato. Porque se você pegou 200 mil, vai pagar 400, 600. Não vai chegar a 5 vezes. Mas, de outra forma, você às vezes paga 100 vezes o que você pegou. Então, a ideia é não romantizar, é ser realista. E ver o que eu tenho realmente. Às vezes eu não tenho nada. Eu tenho uma ideia ótima. Então, eu emprestaria dinheiro para alguém como eu? Não. não tem nada para provar. Não tem. Então, você também tem que se colocar no lado do outro lado, lá do investidor. Não só para pensar por que investiria ou não, mas como você comunicar. Sempre que você vai apresentar a sua ideia a um investidor, você tem que pensar no investidor. E se você puder conhecer ele, em que ele já investiu, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele gosta de participar, não gosta de participar. Então, você consegue fazer uma apresentação mais voltada exatamente para esse investidor e você tem uma chance muito maior de que ele abrace seu projeto e faça investimento. Então, uma coisa importante também é você saber quanto você precisa. Você vê muito empreendedor falando, eu quero 3 milhões. Não é assim, sabe? Você não pensa que você vai chegar e sabe, eu quero 3 milhões. Ele, tá bom, onde assino? Não é assim. Você vai dizer, quero 3 milhões, tá, vai fazer o que com 3 milhões? Não quer dizer que você tem que dizer coisa por coisa o que você vai fazer. Mas você vai dizer, eu preciso 3 milhões porque eu preciso comprar equipamento, eu preciso contratar 5 pessoas, vou gastar tanto em marketing, vou gastar tanto nisso. E ele vê que a tua proposta tem lógica. Entendeu? Que não é que você está pensando que ele é maluco, não tem nada para fazer com dinheiro, tá jogando dinheiro fora. Porque muita gente pensa isso, eu quero 3 milhões, mas você não tem nada ainda. Primeiro tem que se organizar, pensar melhor o que você vai fazer. Às vezes, por que você precisa de dinheiro? Muitas vezes você não está precisando de dinheiro, às vezes você está precisando de vender. Que é uma coisa que a gente também faz muito no Poder Roça. Muitas vezes você tem o seu negócio pronto, apenas precisa de uma boa oportunidade de você vender. Não precisa de investimento, apenas uma ajuda para poder vender. Por exemplo, pensa que você desenvolveu um novo batom. Eu tenho um batom ecológico, não sei o que. Se eu conseguir vender essa ideia para a Natura, estou feita. Não precisa de investimento, apenas que ela compra o produto de você. Aí a gente pega você na mão, leva na Natura e fala, Natura, vem cá, vamos falar aqui. E aí você consegue fechar seu negócio, não precisa de investimento. Então, muitas vezes, você tem que pensar, eu realmente preciso de dinheiro? É isso que eu estou precisando? Ou apenas eu preciso vender? Às vezes é só vender. Outras vezes não, precisa de dinheiro realmente para investir e poder crescer. E uma coisa que é importante, faz parte da vida do empreendedor não ter dinheiro, é normal, é difícil. Não é só você que tem uma empresa que não tem recurso. É normal para todo empreendedor, todo mundo que está começando, começa da mesma forma. Então, não sempre pegar um cheque pequeno em troca de 20% da empresa que a pessoa costuma pedir, muitas vezes não é um bom negócio. Então, apenas ter bem claro na sua cabeça quanto você precisa, para que precisa, e se realmente é um bom negócio pedir investimento e não financiamento. O dinheiro em geral é caro, porque você vai ter que pagar, então qualquer 1% caro, 2% caro, porque vai ter dinheiro caro, certo?
A não ser que ele seja a fundo perdido. Que eu não gosto de dizer de fundo perdido. Eu gosto de dizer não reembolsável. Porque quando você pensa fundo perdido, é como se você não tivesse responsabilidade de você dar resultado. Então, ele não é a fundo perdido. Ele é não reembolsável, mas você tem que ter resultado. Né? Você tem que se esforçar para que dê certo. Porque não adianta, tem muitas empresas que vivem de edital em edital e não crescem, é só aquilo ali, entendeu? E a ideia não é essa. A ideia é que você pegue um recurso e que realmente essa empresa cresça e você consiga fazer disso a sua vida. Não ficar o tempo todo pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. E não exato. Entendeu? Fica ali naquele mesmo. Aí vai ganhar 20% de nada. 20% vezes Então, isso. O maior desafio é atrair grandes investimentos para negócios que ainda estão muito no risco, muita incerteza. Então, quem está disposto a fazer isso? O investidor de risco. Então, por isso que ele tem seu valor. Mas, como eles vão arriscar muito, eles também são muito criteriosos. Então, assim, por cima, a gente fez um fluxo e olha quantos passos. Isso está bem, assim, sintetizado, bem enxuto. Aí, eles buscam novas oportunidades, eles fazem uma triagem inicial das oportunidades. Uma coisa importante que normalmente as pessoas não sabem, normalmente os fundos de investimento, eles não têm uma grande equipe, eles são bem enxutos, porque eles são investidores, eles cuidam muito bem do dinheiro. Eles não ficam esbanjando grandes escritórios, prédios, equipes gigantes, enxuto, porque eles querem ganhar dinheiro. Então, como tem equipes pequenas, eles não têm tempo de sair pelo mundo a buscar oportunidades de investimento. Também não tem tempo suficiente para sentar e escutar todo mundo que chega. Porque tem muita gente procurando dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles buscam parceiros, como a gente, como o Poderosa, que fazem essa triagem inicial. A gente senta com eles e eles falam, olha, eu estou procurando assim, 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 isso que eu quero. Se você achar, você traz para mim. Então, esse trabalho que a gente faz, essa triagem inicial, adequação dos pitches. E a gente chega até fazer junto com eles a avaliação das oportunidades. Então, a gente senta com empreendedoras como vocês, começa a escutar o que vocês têm, ajuda a refinar esses pitches, orienta para vocês, não vai ter nada que vocês não fiquem sabendo. Se a gente vai levar para algum empreendedor, algum investidor, vai ser, tem esse e esse. Você quer ir para eles, a gente pode apresentar tudo, vocês sabendo do que a gente está fazendo com a sua proposta. Aí depois que já a gente conversou bastante, está acertadinho, direitinho para cada investidor, aí eles fazem a pré-seleção das propostas. E o que é essa pré-seleção das propostas? Você fala diretamente com eles. Eles falam e vão assim até o último detalhe para eles decidirem vou investir ou não. Aí, nesse momento que eles decidem, tá bom, eu acho que vou investir. Por isso chama pré-seleção. Aí eles fazem um valuation da empresa para ver se realmente vale a pena, se o retorno é interessante. Tendo o valuation legal, eles vão fazer o due diligence. Qual é a ideia? Aprofundar na empresa, ver que não tem dívida, que até fica sabendo tudo da tua vida, se você tem, se é casado, não é casado, tem carro, tudo sobre você para saber se a saúde financeira da empresa, possibilidade de crescer, não é só um problema. Isso. E não só a possibilidade de crescer, a estrutura da empresa, quantos sócios tem, se já tem, já teve outros investimentos, quão diluído você está. Porque eles sempre falam que o investidor tem que ter pele no negócio. Se você não tem nada a perder, eu vou botar 50 milhões, você vai botar o quê? Sou o seu rostinho bonito? Não funciona. Entendeu? Então, você tem que estar também comprometida, assim, a sua vida tem que depender disso. Então, por exemplo, eu sou funcionária pública, ganho 30 mil por mês, mas eu decidi que eu quero fazer uma loja de roupa, ele vai ser. Vamos ver bem essa ideia. Se você tem uma ideia muito boa, eles vão investir. Mas, se for uma ideia assim, mais ou menos, ele vê que você não vai se dedicar a isso. Porque você tem a vida resolvida. Então, ele fala, você tem que ter pele no negócio.
Você tem que perder tanto quanto eu para realmente investir. Então, eles analisam tudo da empresa. Então, depois que eles analisaram tudo, viram que não tem nenhum problema, então, a partir daí, eles negociam e eles fecham um contrato com vocês. Um contrato que tem que ler cada linha, porque cada linha conta. Cada linha ali não está à toa. Então, você tem que ler direitinho o que tem lá na sua negociação. Aí, eles estruturam o investimento e começam a investir e começa o negócio a rodar. É um funil bem apertado até hoje, porque eles recebem, a gente recebe muitas ideias que ainda não estão prontas. Então, em cada rodada, afunilar demais. Então, a ideia, com essas ações que a gente está fazendo, é que a rodada que gerem até eles, cada vez seja um funil mais longo no final. Não que comece com 100 e termine com 1, mas comece com 100 e termine com 30. Então, levar coisas que estejam muito mais prontas, mais bem organizadas, mais bem estruturadas, para que eles realmente consigam fazer o investimento. Então, era isso que eu tinha para apresentar, para falar sobre isso. Então, eu quero escutar vocês, as suas dúvidas, o que vocês pensam, o que vocês estão querendo para os negócios de vocês. E depois a gente faz uma paradinha e na volta fazemos os peixes.